Bem-vindo a mais uma aula de divisão com colunário. Na aula de hoje, nós iremos dividir por 4. Observe que são 4 colunas, indicando que o divisor é 4. Nesta aula, nós vamos usar o método exclusivo do colunário, que é, primeiro, usar a manipulação das colunas do colunário para separar os números que não iremos usar na divisão e devolvê-lo logo ao dividendo na forma de resto, para só depois efetuarmos a divisão, transformando essa divisão numa divisão exata, para assim ficar mais fácil para quem está aprendendo. Observe que começa 2 dividido por 4. O primeiro número do dividendo é menor que o divisor. Nós vamos acrescentar mais um número. Então, vamos dividir 27 dividido por 4. Para dar um pouco mais de realidade à nossa divisão, vamos dizer que vamos dividir 27 bolinhas entre 4 colunas. E para isso, iremos localizar o número 27 aqui no colunário, no início da manipulação da tabela, para primeiro isolarmos o resto e devolvê-lo ao dividendo, para depois efetuarmos a divisão exata das bolas que irão sobrar e produzir dados para lançar aqui no quociente. Como você já sabe, a primeira etapa é incluir todas essas bolas que iremos usar na divisão num retângulo, dentro de um retângulo. Ou seja, vamos colocar aí 27 bolinhas que iremos trabalhar dentro de um retângulo. Observem que as 27 bolas estão todas dentro desse retângulo. Agora nós vamos dar sequência ao processo de manipulação das colunas do colunário para produzirmos o resto. A próxima etapa é traçarmos uma linha bem nesta aresta aqui da direita até a última coluna da esquerda, transformando esse retângulo imperfeito em 2 retângulos perfeitos. Conseguimos isso traçando essa reta. Temos o retângulo composto pelas bolas que iremos usar na divisão e o retângulo composto pelas bolas que não iremos usar na divisão. Porque é assim, você pega o número do dividendo para trabalhar, mas você não vai usar todo o número. Nós vamos usar uma parte dele e a outra parte iremos devolver em forma de resto. É por isso que chamamos de resto. É o que sobrou do número que peguemos para trabalhar. No caso, 27 dividido por 4, nós iremos usar apenas 24 bolinhas. As 3 bolinhas serão devolvidas ao dividendo na forma de resto. Para facilitar o trabalho, como eu já sei que não iremos usar essas 3 bolas aqui, nós vamos simplesmente já devolvê-las ao dividendo para facilitar nosso trabalho. Devolvidas aqui ao dividendo na forma de resto. Sobraram 24 bolinhas. Essas 24 bolinhas serão divididas entre 4 colunas, porque a pergunta foi 27 bolinhas divididas entre 4 colunas, quantas bolas receberão cada coluna? No caso, você já vê que essas bolas já se organizam aqui nas colunas de forma fácil a ser identificada quantas bolas cada coluna receberá. Ou seja, se você conferir as bolas que estão nessa coluna, você vai conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 bolas nessa coluna. Então, todas as colunas elas terão também 6 bolas. É só conferir em cada coluna que descobrirá que todas elas têm 6 bolas. Então, a pergunta é, quantas bolas receberá cada coluna? Então, já tem uma resposta. Cada coluna recebeu 6 bolinhas. E assim, nós temos um número para ser lançado aqui no quociente, que é o número 6. Com o número 6 lançado no quociente, a primeira etapa da nossa divisão foi concluída, ou seja, 27 bolinhas dividido entre 4 colunas, cada coluna recebeu 6 bolinhas e sobraram 3 bolas. Para dar sequência, vamos baixar o número 6 para trás do 3 e formar o número 36 e assim dividir 36 por 4. Temos o número 36 para dividir por 4, ou seja, 36 bolinhas divididas entre 4 colunas, quantas bolas receberá cada coluna. O primeiro passo é localizar o número 36 aqui no colunário e depois colocar todas essas bolas dentro de um retângulo. Se o resultado for um retângulo perfeito, não haverá resto.
E se não for um retângulo perfeito, dividiremos esse retângulo em dois retângulos perfeitos, um ficando com as bolas que irão ser usadas na divisão e o outro retângulo ficando com as bolas que não iremos utilizar na divisão e, portanto, serão devolvidas ao dividendo na forma de resto. Traçando aqui o retângulo sobre todas as bolinhas, as 36 bolinhas, observamos que formou um retângulo perfeito, então não haverá resto. Por quê? Todas as vezes que o número circulado, no caso circulamos o número 36, mas se o número circulado pertencer a essa primeira coluna da direita, é porque o dividendo é múltiplo do divisor, ou seja, nesse caso é múltiplo de 4. Nessa coluna nós temos o 4, que é múltiplo de 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24, o 28, o 32, o 36 e o 40. Todos esses números são múltiplos de 4, então irá produzir uma divisão exata. Porque 36 dividido por 4, vamos observar quantas bolas cada coluna recebeu. 36 dividido por 4. Vimos que é uma divisão exata. Portanto, não haverá resto. Como o resto é zero, nós estamos primeiro produzindo o resto, ou seja, devolvendo a sobra ao dividendo, então vamos manter o nosso protocolo e vamos botar o zero aqui no dividendo na forma de resto. Com o zero lançado aqui, ou seja, não sobrou nenhuma bolinha, isso significa que vamos usar todas as 36 bolinhas. Então vamos observar se a pergunta é 36 bolas divididas entre 4 colunas, quantas bolas receberá cada coluna? Vamos dar uma olhada como se organizaram aqui as bolas em cada coluna. Essa coluna aqui recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recebeu 9 bolas. Já podemos grafar o 9 aqui no quociente, porque já sabemos que todas as outras colunas receberam 9 bolas. Basta contar quantas bolas tem aqui, você percebe que aqui tem 9 bolas. Essa daqui também recebeu 9 bolas. E essa também recebeu 9 bolas. Então, 36 bolinhas divididas entre 4 colunas. Quantas bolas recebem cada coluna? Resposta: cada coluna recebeu 9 bolas. Com o 9 lançado no quociente, a segunda etapa da nossa divisão foi concluída. 36 bolinhas divididas entre 4 colunas. Cada coluna recebe 9 bolas e sobrou 0. A próxima etapa é descermos o número 9 para trás do zero e formarmos o número 9 mesmo, porque o zero vai ficar à sua esquerda, então não tem valor, é nulo. Temos aqui o número 9, que é o número a ser trabalhado. Vamos localizar o 9 aqui no colunários para manipularmos as colunas e produzirmos assim o quociente e o resto. Você já sabe que a próxima etapa é traçar o retângulo envolvendo todas as bolas da divisão, para separarmos as que iremos usar na divisão das que iremos devolver ao dividendo na forma de resto. Temos aqui um retângulo que não é perfeito e todas as vezes que o retângulo não for perfeito, nós já sabemos que ele produzirá resto. Ele não é uma divisão exata, portanto, irá produzir um resto que será devolvido ao dividendo, ao 9. Para descobrirmos quantas bolas irão sobrar, traçamos essa reta aqui, bem nessa aresta da direita, até o final da tabela. Observamos agora que ficaram dois retângulos, um retângulo maior, contendo as bolas que iremos realmente usar na divisão, que são 8 bolas, e um retângulo menorzinho, contendo as bolas que não iremos usar na divisão. Então, para facilitar o trabalho e transformar a nossa divisão numa divisão exata, nós vamos devolver a que sobrou ao dividido na forma de resto, ou seja, temos uma bola sobrando, então vamos devolver, vamos lançar o número 1 aqui no resto. Eram 9 bolas, devolvemos uma para o dividendo na forma de resto, sobraram 8. Essas 8 bolas são as bolas que iremos usar na divisão. Então, 8 bolas divididas entre 4 colunas, quantas bolas cada coluna irá receber? Observe que as bolas já se organizam aqui nas colunas, ou seja, a coluna 1 recebe 2 bolas, coluna 2 recebe 2 bolas, coluna 3 recebe 2 bolas e coluna
4 recebe 2 bolas, ou seja, essa linha que traçamos aqui na horizontal, acima da bola que estamos trabalhando, ela já faz com que todas as colunas receberá a mesma quantidade de bolas. 8 bolas divididas entre 4 colunas, cada coluna recebe 2 bolas, então o 2 é lançado aqui no quociente. E assim concluímos mais uma etapa da nossa divisão. 9 bolas divididas entre 4 colunas, cada coluna recebe 2 bolas e sobra uma e ficou lançada aqui no resto. Vamos para a próxima etapa. A nossa próxima etapa é lançar mais o número do dividendo, que é o número 2, atrás do 1, e formar o número 12, que é o próximo número a ser trabalhado. Com o 12 já formado aqui no resto, nós vamos localizar ele aqui no colunários para podermos manipular a tabela para produzirmos o quociente e o resto. A próxima etapa é colocar todas as bolas que iremos trabalhar, todas as 12 bolas, dentro de um. Nesse caso, produzimos um retângulo perfeito, ou seja, as 12 bolas que estão dentro do retângulo serão as 12 bolas que iremos trabalhar. Portanto, a divisão será uma divisão exata e não produzirá resto. Sabendo disso, nós lançamos logo o resto, que é 0, aqui embaixo do 12. Com o 0 lançado abaixo do 12, sinalizando que não houve resto, vamos dividir as 12 bolinhas entre as 4 colunas. Você observa que elas já se organizaram aqui nas suas devidas colunas, com 3 bolinhas em cada coluna. Então, essa coluna recebeu 3, essa recebeu 3 bolas, essa 3 bolas, essa 3 bolas. Então, respondendo à pergunta, 12 bolinhas divididas entre 4 colunas, cada coluna recebe 3 bolas. Então, lançamos o 3 aqui no quociente. Com isso, mais uma etapa foi vencida e vamos para a próxima etapa. A próxima etapa da nossa divisão é descermos o número 3 para junto do 0 e formar o 3, porque o 0 vai ficar à sua esquerda. Com o próximo número a ser trabalhado formado, que é o número 3, vamos localizar o 3 aqui na tabela do colunário. Ele localizado, vamos produzir os retângulos que irão separar os números que iremos dividir daqueles que não iremos usar na nossa divisão e assim devolvê-lo ao dividendo na forma de resto. Após o triângulo construído, a nossa próxima etapa, como sempre, é traçarmos uma reta aqui acima da bolinha que estamos trabalhando, que é a bola 3. Vamos lançar essa reta na horizontal, atravessando a coluna a partir da primeira coluna vertical até a última coluna vertical, para separarmos as bolas que iremos usar na divisão das bolas que não iremos usar, e sim devolvê-las ao resto. Lembrando que as bolas que iremos usar na divisão, elas ficam acima dessa reta, dessa linha que traçamos na horizontal. As que ficam abaixo, elas são devolvidas ao dividendo na forma de resto. Observamos que ficaram 3 bolas aqui abaixo da linha, então essas 3 bolas irão ser devolvidas ao dividendo na forma de resto. Observamos também que acima dessa linha não tem nenhuma bola. Portanto, nenhuma bola a ser dividida, não tem nenhuma bola organizada nas colunas. Então, o número a ser lançado no quociente é o número 0, que já está aqui lançado. E assim concluímos mais uma etapa. 3 bolinhas divididas entre 4 colunas. As bolas não são suficientes para ser distribuídas entre cada coluna. Esse caso, elas são devolvidas ao dividendo e no quociente será lançado o 0. E assim concluímos mais uma etapa da nossa divisão. Vamos partir para a conclusão da conta. A próxima e última etapa é lançar o 2 atrás do 3 e formar o número 32. Com o número 32 lançado, vamos procurar o número 32 aqui na tabela do colunário. Percebemos que mais uma vez o número está na primeira coluna à direita, portanto ele é o múltiplo do divisor e produzirá uma divisão exata sem sobra de resto. Mas para isso, para efetuarmos a divisão, vamos trabalhar as bolas da tabela colocando todas dentro de um retângulo. Percebemos que as bolas se organizaram num triângulo perfeito, por a bola circulada se tratar de um múltiplo do divisor. Então, não haverá resto. Nesse caso, simplesmente lançamos o resto nulo.
Nesse caso, lançamos o zero aqui no resto. Com o resto lançado, que é o zero, vamos pegar as 32 bolas que irão ser todas usadas na divisão e dividir entre as 4 colunas. Então, 32 bolas divididas entre as 4 colunas. Observe que elas já se organizam aqui. Cada coluna recebe a mesma quantidade de bola. E quando conferimos, percebemos que todas as colunas receberam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada coluna recebeu 8 bolas e lançamos então o 8 aqui no quociente. Observe que, se você quiser conferir as outras colunas, vai observar que essa daqui também tem 8 bolas, essa coluna tem 8 bolas e essa tem 8 bolas. Então, a pergunta foi 32 bolinhas divididas entre 4 colunas, quantas bolas cada coluna recebe? Constatamos que cada coluna recebeu 8 bolinhas e o número 8 foi lançado aqui no quociente. Com isso, concluímos mais essa etapa e, portanto, concluímos a divisão. 2.769.232 bolinhas divididas entre 4 colunas. Cada coluna recebe 692.302 bolas e sobraram 0 bola. Portanto, a divisão exata e mais uma divisão concluída.